Fala desenvolvedor, tudo bacana? Bem-vindos à Next Wave Education, meu nome é Abimael Mendes e hoje nós vamos falar sobre Collection Expressions ou expressões de coleção. A temática tá bem legal, fica ligado. Então, antes de a gente iniciar, eu gostaria de pedir que deixa o like, deixa um comentário também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para receber os nossos próximos vídeos. Então, bora lá para nossa definição. Com o C Sharp 12, a criação de coleções se tornou algo mais simples e mais legível também. Com essa nova sintaxe, é possível criar arrays, listas, spans e tipos que aceitam inicializadores de coleção. Além disso, com a atualização do C Sharp 12, veio também o Spreads, que vai facilitar a introdução de elementos de uma outra coleção em uma nova coleção. A gente vai ver isso de uma forma prática um pouco mais para frente. Se olharmos aqui para o nosso slide, a gente consegue ver que antes, a gente tinha que criar aqui um array de números, colocar o new, repetir, que é um array de números, novamente, né, um int. E se a gente quiser já colocar as informações, a gente pode colocar aqui já as informações dentro desse array. Já com a nova sintaxe, reduziu bastante a verbosidade do código. No caso aqui a gente especifica que a gente vai criar um array de inteiros com o nome números, a gente abre aqui os colchetes e coloca a nossa informação dentro. Então fica algo menos verboso, facilita até na legibilidade das informações. Então esse é um exemplo de como que as Collection Expressions elas estão funcionando. Agora a gente vai para o nosso código ver como que a gente pode criar outros tipos de coleção com as novidades do Collection Expressions. Para o nosso código de exemplo, eu criei aqui um projeto de console e aqui eu vou pegar o nosso exemplo lá do nosso slide. Colocar ele aqui, como era realizado antes das Collection Expressions, como pode ser utilizado após as Collection Expressions. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente tem um array de inteiros chamado números, e aqui a gente coloca as informações, já inicializa o array colocando as informações. Já com a nova sintaxe, a gente consegue especificar que é um array de inteiros, chamado número 2, a gente abre aqui os colchetes e já coloca as informações. Reduz bastante a verbosidade. Mas digamos que eu não queira especificar, porque a gente sabe aqui que se a gente chegar aqui e colocar um var, aqui vai aceitar tranquilamente. Vai ser uma variável chamada números, e aqui ele vai entender que é um array de inteiros, colocando aqui as informações dentro. Já se a gente colocar aqui o var dentro dessa nova sintaxe, a gente vai receber um erro. Por quê? Porque nessa nova sintaxe, a gente consegue utilizar ela tanto para criar array, quanto para criar listas, quanto para criar spans. Então, quando a gente coloca o var, ele não consegue inferir qual é o tipo dessa variável. No formato antigo, quando a gente colocava o var números e colocava o new int, que a gente quer um array de inteiros, ele entende que é um array de inteiros, então ele vai identificar aqui que é um array de inteiros. Porém, nesse novo formato, quando a gente coloca nesse formato, ele não tem como entender qual é o tipo dessa variável. Então, sempre a gente tem que especificar qual é o tipo da variável. No caso aqui, é um array de inteiros. Se a gente colocar aqui o código para rodar, a gente vai perceber que não tem mudança entre um e outro. Vamos colocar para executar. E aqui a gente consegue ver que os nossos números foram apresentados na tela. Então a gente não vê nenhuma diferença, continua a mesma apresentação, apenas a sintaxe muda, facilitando a nossa compreensão. Agora que nós vimos como que a gente consegue criar arrays utilizando a nova sintaxe, uma sintaxe mais compacta, a gente pode ver como que cria listas também. Vamos apagar aqui e informar como que a gente cria lista de uma forma mais extensa, né? A forma mais comum. Aqui a gente pode informar que vai ser uma lista de strings chamado list, e aqui a gente pode colocar, né, um new list de strings e já vamos povoar essa lista. Vamos colocar aqui alguns nomes: Marcos, Pedro e José. E aqui a gente tem a sintaxe que normalmente é utilizada. Já utilizando essa sintaxe mais compacta, que surgiu com o C Sharp 12, a gente pode informar qual é o nosso tipo, que é uma lista de strings, que vai se chamar list2. E esse list2, a gente não precisa repassar aqui o new list de strings e informar os dados. A gente simplesmente abre aqui os colchetes e informa o que a gente quer colocar aqui dentro. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto.
list estava com L minúsculo. A gente vai informar o nome das pessoas, Maria, Joana e Danilo. Pronto, aqui a gente consegue ter uma lista criada de uma forma mais compacta. Agora vamos ver como que a gente consegue criar um array bidimensional irregular com essa nova expressão, com essa nova forma de criar as nossas coleções. Vou apagar aqui. E aqui eu vou informar que eu quero um array bidimensional chamado números, que vai ser igual a 1000, e que a gente está utilizando a sintaxe antiga ainda, tá? Só para a gente conseguir comparar. Vou formar aqui, e aqui a gente consegue colocar as nossas informações. Para adicionar um new int, colocar aqui alguns números, e aqui a gente fecha o nosso array bidimensional. Então essa normalmente é a forma utilizada para criar esses arrays bidimensionais, e a gente pode simplificar colocando da seguinte forma: informar que é um array bidimensional chamado números2, e aqui no igual a gente não vai ter toda essa sintaxe aqui gigantesca. A gente simplesmente vai abrir aqui os colchetes, vai abrir um colchete aqui dentro, esse primeiro aqui vai armazenar os outros arrays, e aqui a gente consegue colocar 1, 2, 3, a gente coloca vírgula, vamos para o nosso próximo, 4, 5, 6, fecha ele aqui, abre um novo, coloca aqui 7, 8 e 9 e fecha ele. Coloca ponto e vírgula, ele já dá uma formatadinha aqui. Então a gente consegue perceber que a redução de código é significativa e a compreensão também fica até um pouco melhor. A gente consegue ver que a gente tem um array que vai ter outros arrays aqui dentro dele. E aqui a gente também pode, né, variar um pouco, pode criar aqui arrays de inteiro, formando aqui os nossos números, duplicar eles aqui para ficar mais rápido. E aqui a gente pode colocar esses arrays dentro de um outro array bidimensional também. Vamos chamar ele aqui de todos, colocar o nosso N1, o nosso N2 e o nosso N3. Então ele vai entender já que aqui é um array bidimensional, onde a gente vai ter um array que tem vários arrays dentro dele. E isso facilita bastante a criação desses arrays. Agora nós vamos falar sobre o spread. O spread ele vai descompactar elementos de uma coleção, um array, uma lista, um span, e vai adicionar esses elementos dentro de uma nova coleção. Isso vai ser útil quando a gente precisa descompactar os elementos de um array, de uma lista, para colocar dentro de uma nova coleção. Para a gente entender melhor, eu vou manter aqui as informações desse nosso array bidimensional e vou mostrar como que a gente normalmente consegue expor na nossa tela os elementos desse array bidimensional todos. Aqui a gente consegue utilizar um for each, e aqui a gente não é o i aqui, vai ser o array. Aqui a gente vai ter um array de inteiros que vai se chamar i. Vamos abrir aqui as nossas chaves. E aqui a gente vai criar um outro for each, porque a gente vai estar pegando o array bidimensional todos e pegando cada elemento dele, no caso N1, N2 e N3. Agora a gente quer pegar o elemento de cada array, que no caso aqui está com o nome i. E a gente vai pegar cada elemento desses arrays individuais e mostrar na nossa tela. Console writeLine, mostrando aqui o nosso n. E aí, colocando aqui o nosso código para executar, a gente consegue ver qual é o nosso resultado. No caso aqui, ele mostrou na nossa tela todos os elementos dentro dos arrays N1, N2 e N3. A gente conseguiu descompactar dessa forma aqui. Porém, utilizando o spread, a gente consegue realizar esse procedimento de uma forma muito mais fácil. No caso aqui, simplesmente a gente pode criar um novo array de inteiros, repassar aqui o nosso nome, vamos chamar aqui de nome, e repassar os nossos arrays aqui N1, N2 e N3 da seguinte forma: coloca ponto, ponto e coloca o nome dele. N1, que ele já vai sugerir, né? Ponto, ponto, N2, ponto, ponto, N3. No caso aqui, ele vai descompactar todas as informações que tem dentro do array N1, N2 e N3 e vai adicionar esses números dentro desse array nome. No caso aqui, se a gente quiser mostrar na nossa tela, a gente pode simplesmente utilizar um for each, informando que a gente quer mostrar na nossa tela todos os itens de num. Caso aqui, vamos colocar o CW e informar que a gente quer mostrar na nossa tela o item. Vou colocar aqui de uma forma diferente para a gente conseguir ver a diferença. E vamos colocar aqui para executar. Pronto, a gente consegue ver aqui o nosso resultado. Nessa primeira parte aqui, a gente teve que utilizar dois for each
um para entrar em cada array individualmente e outro para pegar esses arrays individuais e passar por cada número dentro deles. Já utilizando o spread, ficou muito mais simples a nossa descompactação. No caso aqui, a gente passa apenas o ponto N1, dizendo que eu quero que você descompacte o N1 e adicione todos os elementos dele aqui dentro de num. Todos os elementos de N2 e coloca aqui dentro de num. Todos os elementos dentro de N3 e coloca aqui dentro de num. Pronto, a gente vai ter um novo array, uma nova coleção com essas informações. E que a gente mostrou esses itens na nossa tela, de 1 até 9. Então o spread, ele traz essa facilidade gigantesca na descompactação desses arrays. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto bem bacana, é uma outra forma de construir coleções. Reduz a verbosidade do nosso código, aumenta a clareza e assim também facilita a nossa vida na hora da construção do nosso código. Caso você tenha gostado, eu peço que você deixe o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Vai chegar a notificação para você. Ativa o sininho também para você receber todas as nossas notificações. Deixe um comentário dizendo o que você achou do vídeo. E é isso, até uma próxima. Tchau, tchau.